gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Química do FACEDUCA. Primeiro, eu gostaria de pedir a vocês que seguissem o FACEDUCA no Insta, curtissem o vídeo, compartilhassem, se inscrevessem no canal. Nossa aula de hoje vai ser sobre tabela periódica, um assunto de Química 1. Eu sou a professora Giovana e esse aqui é o meu e-mail se vocês tiverem alguma dúvida. Uma coisa importante é que conhecer e compreender a forma como a tabela periódica é organizada auxilia muito o estudo da química, porque ela fornece várias informações que não precisam ser decoradas. A gente apenas precisa entender para consultar quando quiser. A tabela periódica atual, a que a gente usa e conhece, não é a mesma desde sempre. Então, eu vou contar um pouquinho a história da tabela periódica para vocês. A primeira tentativa de organizar os elementos químicos foi feita por Lavoisier. O cientista organizou os 33 elementos químicos conhecidos em gases, metais, não metais e terrosos. Esse outro cientista aqui, com um nome bem bonito, buscou outra forma de organizar os elementos. Ele tentou agrupar 3 elementos químicos que possuíam propriedades químicas semelhantes e em ordem crescente de peso atômico. Esses grupos eram chamados de tríades. Então, tríades são grupos de 3 elementos químicos e possuem propriedades químicas semelhantes e há uma ordem de massa, de peso atômico. Por exemplo, cloro, bromo e iodo era uma tríade. E o que ele observou era que a massa do segundo elemento da tríade é uma média aproximada do primeiro e terceiro elemento. Então, a massa do bromo, por exemplo, é a média da massa do cloro mais a massa do iodo. Após a primeira Conferência Internacional dos Químicos, muitos cientistas identificaram várias semelhanças entre os elementos químicos. Esse cientista aqui foi o primeiro a organizar tridimensionalmente os elementos em ordem de massa por meio do parafuso telúrico. Essa disposição colocava os elementos ao longo de uma parte externa de um cilindro e os elementos que tinham propriedades químicas parecidas se localizavam em uma linha vertical. Newlands criou a lei das oitavas, em que havia uma periodicidade de 7 elementos, ou seja, o primeiro elemento tinha propriedade semelhante do oitavo. E Meyer produziu diversas tabelas periódicas. Em 1868, ele produziu uma que listava os elementos em ordem crescente de peso e os elementos com a mesma valência estavam dispostos em linhas verticais. Mas o seu trabalho não foi publicado antes da tabela do famosíssimo Mendeleev. Em 1º de março de 1869, Mendeleev terminou seu trabalho intitulado A Experiência de um Sistema de Elementos baseado em seu peso atômico e semelhança química. E justamente esse dia é considerado a data da descoberta da lei periódica. Essa aqui é uma imagem da tabela de Mendeleev, que era organizada em peso atômico e semelhança química. Um fato importante foi que o cientista previu elementos ainda não descobertos, deixando espaço para eles e permitindo ver suas propriedades. Então, ele deixava espaços vagos, sabendo que existia um elemento químico que tinha aquelas propriedades, mas que não tinha sido descoberto ainda. Em 1913, Moseley descobriu que o número de prótons no núcleo de um determinado átomo era sempre o mesmo. Todos os átomos de um certo elemento químico têm o mesmo número atômico, que é o número de prótons. E aí ele concluiu que os elementos ficariam um padrão ainda mais regular quando arranjados em uma tabela em ordem crescente de número atômico, ao invés da massa atômica, como de Mendeleev. O interessante é que a tabela foi criada em uma época que ainda nem conheciam a estrutura de um átomo e nem os elétrons, o que mostra a imensa contribuição de todos esses cientistas nas construções das tabelas. Com o passar do tempo, a tabela periódica recebeu melhoria, como as descobertas de novos elementos ou um número mais preciso da massa atômica. Essa é a organização da tabela periódica atual. São 118 elementos químicos conhecidos. Esses elementos podem ser naturais, que são encontrados na natureza, ou artificiais, que foram produzidos pelo homem. Os elementos são organizados em 18 colunas ou famílias, que são as linhas verticais, e 7 períodos ou linhas, que são as linhas horizontais. E eles estão dispostos em ordem crescente de número atômico. 1, 2,
3 e assim por diante até 118. Pela tabela periódica, a gente consegue obter várias informações sobre um elemento químico. O seu número atômico, que é um número menor que normalmente se localiza em cima, o símbolo, o nome e a massa atômica. Vamos falar agora das famílias ou dos grupos. As colunas são numeradas de 1 a 18 e cada coluna corresponde a um grupo ou família. É importante saber que as famílias apresentam duas numerações. A primeira é que são dois grandes grupos denominados A e B. A são os elementos representativos e B os elementos de transição. Em 1990, a IUPAC recomendou um novo sistema, onde as colunas passariam a ser numeradas com algarismos de 1 a 18, como está aqui nessa tabela, da esquerda para a direita. Dentro desse novo método, as colunas de 13 a 12 compreendem os elementos denominados metais de transição, e o restante são os elementos representativos, e eles recebem nomes específicos. O grupo de número 1 são os metais alcalinos. O hidrogênio não faz parte deles, apesar de estar na mesma coluna. O hidrogênio é o único elemento químico que não possui uma família. Segundo, metais alcalinos terrosos. E aí vem os metais de transição, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, calcogênios, halogênios, gases nobres. Dentro dos metais de transição, nós temos os lantanídeos e os actinídeos, que se localizam em um quadradinho. É como se você abrisse uma gaveta e tivesse esse tanto de elemento químico aqui e aqui. É importante saber o nome de todos esses grupos. Nesses grupos dos elementos representativos, existem semelhanças entre cada grupo, devido principalmente à distribuição eletrônica que possuem. Em cada família, todos os elementos possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, que é a última camada. Por exemplo, no grupo 1, todos os elementos possuem um elétron na camada de valência. No grupo 2 são 2 elétrons. No 13 são 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora vamos falar dos períodos. E cada linha é denominada período, e são 7 períodos, como eu já disse. O número do período que o elemento se localiza indica a quantidade de camadas de elétrons que ele possui. Por exemplo, se eu pegar o alumínio, ele está no terceiro período da tabela periódica. Portanto, ele tem 3 camadas eletrônicas. E se ele está no grupo de número 13, que é o grupo do boro, ele possui 3 elétrons na camada de valência. Então, por meio da localização do elemento, a gente consegue essas duas informações. Outra divisão também são em 3 grandes grupos: metais, ametais e gases nobres. Os metais possuem brilho característico, são bons condutores de calor e eletricidade. São dúcteis, ou seja, formam fios, e maleáveis, que formam lâminas finas. Os ametais não apresentam brilho, não são bons condutores de calor ou eletricidade, e os sólidos não apresentam boa ductilidade e maleabilidade. É praticamente o inverso dos metais. Os gases nobres são átomos estáveis e com baixa reatividade química, portanto, são gases monoatômicos, ou seja, eles não se ligam facilmente como os outros elementos. Por isso, eles são encontrados como gases monoatômicos. Por exemplo, o gás hélio é apenas um átomo de hélio. A tabela periódica pode ser utilizada para relacionar as propriedades dos elementos às suas estruturas atômicas. Essas propriedades podem ser de 2 tipos: periódicas e aperiódicas. As propriedades periódicas são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, ou seja, à medida que o número de prótons aumenta, assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período. Ou seja, é uma repetição periódica. A primeira propriedade que nós vamos estudar é o raio atômico. O tamanho do átomo é uma característica muito difícil de ser determinada, porque a eletrosfera, onde os elétrons se localizam, não tem uma fronteira definida. Então, para medir o raio atômico, se vê a distância entre 2 núcleos,
de uma molécula diatômica, ou seja, de uma molécula de 2 átomos, que é denominada distância de ligação. Se os 2 átomos forem iguais, a metade dessa distância de ligação é o raio atômico. Então, a metade aqui é o raio atômico. Podemos ver aqui uma tabela periódica e entender como que o raio atômico cresce de acordo com ela. O raio atômico em uma mesma família vai crescer de cima para baixo e em um mesmo período vai crescer da direita para a esquerda. Então, em uma mesma família, quanto maior o número de camadas, maior será o átomo. Portanto, se compararmos o lítio, que está no segundo período, com o potássio, que está no quarto período, o potássio vai ter um raio maior, porque o potássio possui 4 camadas eletrônicas, enquanto o lítio possui 2 camadas eletrônicas. E em um mesmo período, quanto maior o número atômico, menor o átomo. Vamos comparar o sódio, que possui 11 prótons e está no terceiro período, e o cloro, que possui 17 prótons e está também no terceiro período. Se a gente observar, os dois têm 3 camadas, então qual que vai ser maior, qual que vai ser menor? O raio do cloro é menor, porque seu número atômico é maior. A sua carga positiva é maior, porque ele possui 17 prótons, então o núcleo vai atrair com maior intensidade as camadas de elétrons, o que faz com que as camadas eletrônicas se aproximem mais do núcleo, e aí o raio vai ser menor. Podemos também olhar os raios iônicos, que são os raios dos íons. O cátion tem raio menor do que o átomo neutro. Vamos olhar o sódio. O sódio possui um elétron na camada de valência, porque ele está na família 1, no grupo 1. Quando ele perde esse elétron, o orbital mais externo, que é o terceiro, se torna vago. Portanto, o cátion, que é o Na+, portanto, o cátion Na+ é menor do que o sódio neutro. O ânion é maior do que o átomo neutro. Ao adicionar um elétron, ele ocupa um orbital existente. Mas, como a quantidade de prótons é menor que a quantidade de elétrons, a atração será menos intensa, fazendo com que o raio seja maior. Ou seja, enquanto aqui tem 17 prótons e 17 elétrons, e aqui tem 17 prótons e 18 elétrons, a intensidade da atração, já que a carga positiva é menor, vai ser menor. Portanto, as camadas vão ficar mais distantes. A próxima propriedade periódica é a energia de ionização. Os elétrons se encontram atraídos pelo núcleo de carga positiva. Então, para retirar o elétron, a gente precisa fornecer uma certa energia. E é essa energia que se chama energia de ionização. É a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Então, nós temos um átomo neutro no estado gasoso, fornecemos uma energia e aí ele perde um elétron. Nós podemos ver que é o contrário do raio atômico. Então, cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Por quê? Quanto maior o raio atômico, menor será a atração exercida pelo núcleo sobre o elétron mais afastado. Portanto, menor será a energia necessária para remover esse elétron. Em uma mesma família, a energia de ionização aumenta de baixo para cima e o mesmo período aumenta da esquerda para a direita. E para se retirar um segundo elétron, a energia de ionização será ainda maior. Por quê? Vamos pensar no cobre. O cobre tem 29 prótons e 29 elétrons. Para retirar um elétron, nós precisamos de uma energia de 746 kJ. E aí temos o cobre 1+. E esse cobre 1+ tem 29 prótons e 28 elétrons. Então, a carga positiva é maior que a carga negativa. A atração será mais intensa. Então, para você tirar outro elétron, você precisa de uma energia bem maior, que vai ser de 1958 kJ. E assim por diante. Para tirar um terceiro elétron, precisa de uma energia muito maior, um quarto, um quinto, e assim vai. A próxima propriedade periódica é a afinidade eletrônica.
ela é definida? Ela é definida como a energia envolvida no recebimento de um elétron por um átomo no estado gasoso. Temos então um átomo neutro no estado gasoso que recebe um elétron, se transformando em um ânion e liberando uma certa energia. Se uma grande quantidade de energia for liberada, maior será a afinidade eletrônica de um determinado átomo. E aí, quanto maior o tamanho do átomo, menor será a afinidade eletrônica. Em uma mesma família, a afinidade aumenta de baixo para cima, e aí o mesmo período a afinidade aumenta da esquerda para a direita. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. As atividades sobre tabela periódica estarão na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida pode chamar a gente. E é isso, muito obrigada!